Só o nome de Deus seja louvado, que a graça e a presença do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo esteja sobre toda a igreja de Deus na face da terra, em nome de Jesus. Irmãos, hoje vamos falar de um assunto bastante abrangente, né? E está em várias situações da vida cotidiana de um cristão, né? São as alegrias e as tristezas e a força do cristão, né? E isso é algo nos nossos dias determinante, né? Na caminhada cristã. Muitas vezes alguém está fraco, alguém cai, e alguém passa por uma adversidade, e muitas das vezes é mal interpretado, né? Ele é mal interpretado e porque ninguém sabe do interior da pessoa, ninguém sabe do conjunto que leva a certas condições na vida da pessoa, né? Então hoje vamos falar um pouco sobre esse assunto, alegrias, tristeza, né? E motivações, né? De um cristão. Nosso texto base está aqui no livro de Isaías, capítulo 53, Isaías 53, verso 3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e comum de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Tem muita coisa interessante nesse versículo. Vamos analisar melhor a palavra. Ele era desprezado, experimentado nos trabalhos. Irmão, hoje em dia, o trabalho hoje é muito virtual, computador, tal coisa. Quando ele fala trabalho, era trabalho braçal, né? Então, além de ele ser desprezado, ele vivia uma vida fatigante no sol quente, um trabalho muito braçal e pesado. E ele era um daqueles que as pessoas escondiam o rosto. Sabe, como se fosse um... Sabe aqueles bullying da escola? Que todo mundo quer tirar uma. Jesus era mais ou menos assim. As pessoas não queriam estar muito próximo a ele, porque ele era contrário a tudo que existia na época que significava ser um cristão, um religioso, né? Na verdade não era cristão, era um religioso. Então não era agradável a presença do Senhor. Então Jesus, além de ter uma vida sofrida, ele era desprezado, aproveitado nos trabalhos, sofria muito no serviço, não era um serviço mole, não era um serviço assim, que quem trabalha no pesado sabe como é complicado, a fadiga, o sol quente, né? E era uma pessoa ainda dos quais as pessoas escondiam o rosto dele, falavam assim, não, olha, ele está ali, vamos fazer de conta que não estamos vendo. Porque a palavra de Deus fala que ele veio como raiz de uma terra seca, né? Uma raiz de uma terra seca é uma coisa que ninguém dá valor, sabe? Quase não tem nenhuma aparência, ninguém se interessa. Mas ele veio brotando e virou esse arvoredo que hoje é, né? O Senhor Yoshua HaMashiach, que invadiu o mundo inteiro, né? Então ele veio, seu aspecto não havia nenhuma formosura, então essa beleza aí que pintaram desse quadro, que fazem hoje, e essa imagem evangélica, católica, aí da mídia, não tem nada a ver com ele, né? Se analisar bem, o povo hebreu era um povo moreno, geralmente cabelo cacheado, olhos escuros, cabelos escuros, né? Tem nada a ver com esse Jesus aí dos olhos azuis, bonitão, bem aceito, né? Então a vida dele não era fácil, ele era um homem do qual as pessoas viravam o rosto. Mas o problema não estava em Jesus. Ele era o princípio da criação, né? No começo da palavra fala aqui, ó. A quem se manifestou o braço do Senhor? O braço do Senhor aqui está se referindo ao próprio Senhor Jesus Cristo. Ele era o braço de Deus. Ele e Deus era uma coisa só. Aí foi dividido, né? Uma parte desposou no útero de uma mulher. Essa parte dividida ele desposou em um útero de uma mulher. A outra parte ficou no céu, que era a outra parte de Deus. Ele fez sua obra, voltou e assentou a destra do poder, quer dizer, a destra de Deus. A destra de Deus, né? Então, o nosso Senhor e Salvador, ele não era da forma que muitas pessoas hoje pintam, e da forma que eles pintam fisicamente,
e também da forma que eles pintam mentalmente. Não é da forma que eles imaginam, né? A vida do Senhor não era fácil. Mas peraí, o Senhor não era 100% Deus, 100% homem? Sim, ele era homem. E como que ele passava por isso? Como que ele aguentava toda essa opressão? Vamos ler aqui Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Hebreus 5, 8. Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Hebreus 5, 8. Hebreus 5, 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Entende, irmãos? Então, ele sendo filho de Deus, tudo isso foi necessário para poder pôr essa matéria dele, porque a matéria dele era homem, entende? Mesmo ele sendo Deus, mas tinha uma matéria de homem, então de uma hora ou outra, em alguns momentos, havia nele as mesmas coisas que há em mim e em você, entende? Então ele precisou de passar por todo esse processo para aprender a obediência aqui, ó, 5:8, ainda que era filho, tá vendo? Ainda que era filho. Filho como? De sexo? Não, filho que saiu, né? Algumas pessoas falam que aqueles brotinhos aí em volta da bananeira, do bambu, né, que sai, aqueles brotinhos, chama de filho, né, que saiu, né? O pai é espírito, está escrito em João que o pai é espírito, né? Então ele não tem necessidade igual a nossas, que para procriar tem que ter um desejo sexual que serve para procriação. Não, o pai, filho, é uma forma de nós entendermos. Não é que o pai teve uma coisa e nasceu ali, né, um filho. É filho porque saiu do pai, né? Ele e o pai era um, que nem falou o Felipe. Eu e o pai somos um, era um. E aí foi dividido o braço do Senhor, né? Que fala aqui no 54, aqui no capítulo 54 de Isaías, né? Logo no início ali. 53 Isaías, logo no início. Que ele era o braço do Senhor. Então ele foi o responsável por toda a criação. A mandada de Deus. Deus falava, faz. E intermédio de Cristo fazia, era uma parte de Deus. Então ele foi desposado. Mas quando ele foi desposado, ele recebeu a natureza humana. E essa natureza humana precisou ser o quê? Aprender a obediência pelo sofrimento. 5:8 de Hebreus. Então ele sofria muito, mas espera aí. Muitas pessoas podem falar assim, nossa, gente, como que pode? Como ele aguentou tudo isso? Ele aguentou sendo obediente e o sofrimento, né? Tem pessoas que depois que passam um acidente, né? Teve aí uma grave dificuldade, ele passa da hora em diante a se dedicar a cuidar das pessoas que sofreram as mesmas coisas que ele, né? Eu vi aí um caso de uma moça que foi a única sobrevivente do acidente aéreo. Depois montou uma ONG lá. Ela caiu do banco. Só o banco dela, a poltrona dela, que escapou ali do acidente. Então ela montou uma ONG para que ela pudesse cuidar de pessoas com um caso semelhante ao dela, né? Então o Senhor, ele permite, muitas das vezes, pelas provações, uma resistência maior em nós, né? Uma pessoa acostumada numa boa vida, quando ele pega uma enxada na mão, enche de calo. E a pessoa que é acostumada na dureza, ele já tem uma estrutura diferente, né? Ele aceita um alimento mais simples, aceita uma vida mais dura, aceita acordar mais cedo, ele aceita uma condição maior. Então, o Senhor permite a gente passar pelo sofrimento, pela repreensão, para que por essa repreensão sejamos encaixados na vontade de Deus. Mas surge uma outra pergunta. E as dores, como é que fica? Chega uma hora que a sua alma não aguenta mais. Na verdade, o evangelho ele não dá brecha para nada. Ele não dá brecha para nenhum tipo de pecado, nenhum tipo de nada. E como é que fica a alma da pessoa, né? Como fica a alma da pessoa? Então, vamos dar uma lida aqui em João 3, Evangelho de João 3, capítulo 3, versículo 34. Evangelho de João 3, 34. Porque aquele que Deus enviou
fala as palavras de Deus, pois não lhe dá o Espírito por medida. Eis aí o segredo. O Pai dava para o Senhor e Salvador Jesus Cristo o Espírito Santo sem medida, né? Não tinha assim uma medida. Mas se alguém pode falar assim, mas o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma força do céu, né? Capacitadora para a igreja vencer o que está no mundo hoje. Muitos hoje estão prostrados aí, ó, né? Por causa de quê? Por falta do Espírito Santo. Porque só a carne, só essa matéria aqui, essa matéria só quer o que é daqui. Se você olhar bem no espelho, você vai ver que cada parte do seu corpo é desenhado para esse mundo. Os dentes é para mastigar, os pelos do nariz é para coar o ar, o dos ouvidos é para não entrar sujeira, o ranho das entranhas nasais é para poder coar a sujeira, o cabelo da cabeça serve para poder o sol não machucar. Então esse corpo é natural, né? Então tudo que foi feito em nós é para esse mundo, mas como eu faço, então, para vencer aquilo que já foi programado para mim ser? Então está aqui a resposta, o Espírito Santo, né? Está escrito lá, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então é necessário essa capacitação. Então o Pai deu do Espírito Santo para o Senhor Jesus sem medida. Aí alguém pode falar, então Deus é injusto, porque deu para Jesus sem medida, a gente vive uma vida sofrida. Para ser cristão é tão sofrido. Não, mas vemos atrás como ele sofreu, como ele teve momentos dele se sentir sozinho na cruz do Calvário, por exemplo. Ele falou assim, pai, por que me abandonaste? Né? Há esses momentos, há um momento de preparação da carne pelo sofrimento, e quando você não suporta mais, há um momento onde o Senhor aparece e ele te dá a força do Espírito Santo. Porque senão você vai cair e vai ser perdido mesmo, porque só para a força do braço, a força da carne, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Então está escrito, 3:34, porque pois lhe dá Deus o Espírito, não por medida, quer dizer, não é por medida que dá o Espírito. Ele deu o tanto que foi necessário. Porque o sofrimento de Cristo foi o maior de todos, né? Também está escrito lá em Salmo 45:7. Por amar a justiça, recebeu o óleo da alegria mais do que os seus irmãos, né? Então, tem essa parte também. Mas como é que funciona? Funciona a mesma coisa na igreja verdadeira hoje. Eu não estou falando daqueles que trabalham na obra de Deus por dinheiro. Também não estou falando daqueles mentirosos e falsos. Também não estou falando daqueles super religiosos, sabe? Daqueles criadores de bonança, que tudo vai ser maravilhoso na sua vida, tudo vai ser uma bênção. Tudo isso é mentira. O evangelho ele é feito de muita dor e também de muita provisão. É na hora que você não aguenta mais, que você já não resiste mais e que o Senhor aparece na sua vida, muitas das vezes. E cria os caminhos, Ele domina a sua vida. À medida que você vai se aprofundando e conhecendo, estudando a palavra, meditando na palavra, confiando no Senhor, né? Se dedicando ao Senhor, sem hipocrisia, sem falsidade, sem mentira. Você vai caminhando, vai vindo a dor, o sofrimento, a angústia. Um belo dia você vai ver a visitação do Espírito Santo. E uma vez visitado pelo Espírito Santo, nunca mais você é o mesmo. Não é aquela coisa que rola no chão, que pula. Não, é diferente. É um revestimento, traz paz, longanimidade, fé, mansidão, domínio próprio, temperança. Você fica uma pessoa mais equilibrada. Longanimidade, o Senhor pode esticar agora você bastante, que você aguenta o sofrimento ali. Entendeu? É uma capacitação do céu. Então o seu Deus fez isso com Cristo, né? Ele capacitou o nosso Senhor e Salvador de uma maneira grandiosa. Mas também houve os momentos que ele sofreu de forma absurda, né? De forma absurda. E a igreja é a mesma coisa. Tem momentos na igreja que ela fica imaginando como vai ser. Fala, meu Pai do céu, minhas forças acabaram, eu não tenho força para nada, a minha vida é horrível, eu não estou conseguindo, e mesmo orando, mesmo buscando, mesmo jejuando, lendo a palavra, fazendo o bem, sem iniquidade, sem tudo certo. Mas e aí? Então, mas aí que o Senhor aparece, na hora que você menos espera,
é que o Senhor aparece, né? Ele te mostra o que está certo, o que está errado. Ele te leva lá do alto e te mostra todas as coisas, né? A palavra de Deus fala aqui, ó, 1 Coríntios 10, 13. Vamos dar uma lida. 1 Coríntios 10, 10, 13. Não vem sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que possais suportar. Tá vendo? Então o seu Deus, ele dá a tentação, permite, aqui está falando de tentação, né? Que é diferente de provação. A tentação vem sobre nós. Por quê? Nós estamos num corpo com 5 sentidos, né? Os sentidos é avuçado pelo pecado, né? Porque o pão asmo simboliza Cristo. O que é o pão sem fermento? Esse aqui é o pão sem fermento. É desse tamanho. Você põe fermento, ele fica desse tamanho. Aqui são os 5 sentidos humanos. É desse tamanho. O diabo engessou o fermento, ele agora está desse tamanho. É por isso que tem toda essa vaidade, tudo aquele glamour, aquela beleza excessiva, né? Que geralmente, vamos dizer assim, na parte sexualmente falando, das mulheres, dos homens, né? Para se mostrar. Não era para ser assim, né? Então isso é como se fosse você não estar com fome, mas aí uma coisa avulsa o seu sentido. E aí gera o pecado, gera um filho sem planejamento. E para onde ele vai? Bem provável que vai para as drogas, vai para a rua, sabe? Não teve planejamento para cuidar, agora não quer cuidar, então ele vai para a rua. Conheço muitos assim. E aí vira usuário de crack, fica magoado. E aí gera uma grande desgraça. Por isso que Deus odeia o adultério. Deus odeia a destruição da família, porque tem um pai que tem um papel importante. Aí tem a mãe, tem um papel importante, tem o irmão mais velho, tem um papel importante, né? Tem o irmão mais novo, que é a alegria da casa, que é um papel importante. Então, sem essa estrutura, gera uma desgraça horrível, né? Então, todas essa dinâmica que o Senhor fez foi para livrar o homem do pecado, né? Então, todos os filhos de Deus, ele passa por disciplina, ele passa por isso, mas só que o seu Deus não deixa ele chegar a um ponto onde ele necessita pecar, ou ele necessita se perder, porque o seu Deus vem a seu encontro. Está escrito no livro de Efésios, capítulo 5, está escrito assim, eu não me embriaguei com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, com cânticos e salmos, salmodiando ao Senhor nos vossos corações. Então, ele dá alegria. A vida do cristão é cheia de altos e baixos. Tem um momento que está muito triste e tem um momento que está muito feliz, né? Faz parte. Essa é a cruz que nós devemos tomar. Mas só que o Senhor também, ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Eu sou prova disso. Eu não estou falando por terceiros e não estou falando porque eu vi na vida de alguém. Eu falo porque o que foi na minha história. É cheio de altos e baixos. Tem hora que ninguém te entende, né? Mas o Senhor, ele vem de uma forma que você vê que é Ele. Pelo Espírito Santo você vê que é Ele. A palavra de Deus fala que aquele que não tem o Espírito Santo não é dele. Depois esse irmão medita na palavra, aquele que for assistir esse vídeo, medita na palavra, quem não tem o Espírito Santo não é dele. Sabe por que quem não é dele? Porque quem não tem o Espírito Santo é natural e comum. Como assim? Ele é um ser humano igual a todos os demais. Tipo, é igual um animal, nasce, cresce, reproduz e morre. Ele pensa em comida, bebida, sexo, exaltação, ele pensa em si próprio, tudo é para si próprio, né? Já o servo de Cristo, não. A palavra de Deus fala que aquele que nasceu da carne, João 3, Evangelho de João 3, quem é nascido da carne é carne. Então, o que é carne? Está falando da carne física? Não. Tem os sentimentos, as químicas que mantém a carne viva. E quem é nascido do Espírito é Espírito. Aí ele falou assim para Nicodemos nessa passagem, não maravilhes de eu ter dito isso, necessário nascer de novo. Nascer como? A água nasce alguém? Não, não é da água somente. A água é só um simbolismo. Nascer do Espírito, que aí o Espírito de Deus engobra nosso espírito todo e a gente é uma nova criatura diante do Pai.
Mas mesmo assim, há esses momentos difíceis, né? Que é o sobe e desce do cristão, o sobe e desce do cristão. Então, não adianta, quando nós estivermos lá no vale, ninguém tira nós do vale. E quando nós estivermos no alto, ninguém tira nós do alto, porque é o Senhor que faz essas coisas. É o tempo do Senhor na vida de cada um de nós, né? Então eu deixo aqui esse conselho, essa orientação sobre a palavra do Senhor. E aqueles que amarem o Senhor de verdade, o caminho é ler a Escritura, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo a si mesmo, procurar se afastar de tudo que é mal, procurar fazer tudo que é correto e buscar mais o Senhor cada dia. O mundo está cada vez pior, não está fácil as coisas e está cada vez mais surreal. A palavra santa chama de dissolução. Fazendo dissolução o caminho da verdade. Hoje o mundo está fazendo uma dissolução. É dissolvendo a verdade, né? Então resta para nós hoje buscar o Senhor e se encher da presença do Espírito Santo, para que possamos navegar sobre o sobrenatural, né? Não ser uma pessoa comum, né? Com mais unção. Que nem hoje o sistema religioso, vem que te dou alegria, te dou felicidade, paz. Nem sempre as coisas dessa forma. Somos guiados por Deus e ovelhas do Senhor, né? É o Senhor que sabe como vamos ser e é o Senhor que sabe todas as coisas, né? Ele é o dono da igreja. Ele é o dono da igreja. A igreja não é um lugar, uma instituição, não é um CNPJ. A igreja é algo formado antes do nada existir. A igreja é algo pensado pelo Criador de todas as coisas antes de qualquer coisa existir. Então, quem não tem o Espírito de Deus, ele está na religião. A religião é só um caminho da carne. A carne tem vários caminhos. A carne tem o futebol, tem o trabalho, tem outro caminho para cá que, sei lá, construir alguma coisa. E tem também a religião, tem... É só mais um caminho da carne. Então, quem é carne é carne. As coisas da carne são as coisas naturais desse mundo. E as coisas do Espírito Santo é dada pelo próprio Espírito Santo. É uma maravilha muito grande para a pessoa que teve o primeiro amor, sentir essa graça do Senhor na sua vida e passar a ser uma nova pessoa, né? E ele não tem como adquirir isso, né, com um caráter sujo. O Senhor ele faz uma limpeza na alma da pessoa. Então isso é muito importante que a gente caminhe dessa forma, confiando que o Senhor nos ajudará nas nossas lutas, guerras e perseguições, né? Há muitas dores, sim, mas há muita alegria, sim. Que nem nosso Senhor Jesus Cristo, ele teve muita alegria, mas também teve muitas dores. E assim será a igreja. Pode ver que a igreja de Filadélfia ela tinha pouca força, né? E muitos servos de Deus teve pouca força. Mas poderoso é o Senhor que fortalece a sua igreja. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Eu não sei até onde esse vídeo vai, mas eu peço ao Senhor, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, que abençoe a tua igreja nesse momento. Eu não sei até onde esse vídeo está chegando, mas que o Senhor abençoe a tua igreja com força, com poder, com a graça, a virtude do teu Espírito Santo. Se existe alguma barreira, se existe algum impedimento, Senhor, que está impedindo que o Senhor trabalhe em alguma alma, Senhor, afasta todo impedimento, afasta toda iniquidade. Se está faltando força, Pai, está faltando vigor, está faltando a graça, Senhor. Pai, levanta a tua igreja nos quatro cantos dessa terra em nome do Senhor Jesus. E ajuda o teu povo, Pai. Tira a venda, Senhor, das trevas, dos nossos olhos, dos olhos da tua igreja. E faz com que vejamos a luz do Senhor, Pai, que está tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe. Ajuda, Senhor, aqueles que são seu, em nome do